Olá, aqui é a professora Nilda do 5º ano, aula de polígonos. Temos aqui na tela a imagem Maracá e Cunani. Será que você percebe a presença de algum polígono nessa imagem? Será que para você a expressão polígono já é conhecida? Mas enquanto você fica pensando, nós vamos avançar algumas etapas até que nós possamos conceituar melhor o que seria um polígono. A cultura Maracá e Cunani, ela foi encontrada nos achados arqueológicos que comprovam sua existência por causa de peças de cerâmicas. Isso foi em 1872, onde encontraram os primeiros sítios arqueológicos desta civilização, próximo ao rio Maracá, em Mazagão, aqui em nosso estado, no Amapá. A representação gráfica encontrada nas urnas assemelha-se à pintura corporal de outros povos amazônicos, seu contexto ritual, como parte de seu sistema de comunicação, cujas regras são de posição social, linha de parentesco. Eles usavam essas pinturas para indicar o seu status. Quem que ele era naquela sociedade? E você, já viu essa imagem? Quando que você viu? A partir de que série você começou a ver? Que figura mesmo é essa? Ah, um triângulo, não é mesmo? E esta? Também te ensinaram na educação infantil? Quadrado? Verdade, é um quadrado. E o retângulo? Também lhe foi apresentado na educação infantil? E também nas séries seguintes do ensino fundamental? Verdade. Todos nós aprendemos nessa etapa da vida que essas figuras são triângulo, quadrado, retângulo. Também nos ensinaram sobre os círculos. E elas faziam parte das atividades que nós usávamos. Mas você sabe que classificação que elas recebem? Elas recebem uma classificação. E sabe qual é? Figuras planas. São figuras que nós as registramos num plano, numa folha, em nossas atividades. Ela não tem uma profundidade. Não dá para você armazenar objetos pessoais numa figura plana. Vamos avançar um pouco mais? Será que você ainda lembra do Euclides? Euclides era um grego e ele ficou conhecido como o pai da geometria. A geometria, ela era usada para medir a terra, porque no passado todos os tipos de negociações estavam relacionados à terra. E com a necessidade de medir o que se queria vender, é que Euclides começou a demarcar. E como que ele demarcou? Ele usou uma estaca. E a essa estaca ele deu o nome de ponto. Quando ele utilizava duas estacas e amarrava uma corda, uma linha de uma para a outra, ele chamava de reta. E quando ele colocava 4 estacas e entre as 4 ele seguia amarrando aquela corda, ele chamava de plano. E é por causa dos seus estudos, dos estudos de Euclides, que nós usamos no nosso dia a dia plano, reta, ponto. Usamos de forma um pouquinho diferente, porque para Euclides o ponto era uma estaca. Para nós, ponto é simplesmente um ponto. Polígono. O que é polígono? É agora que vamos descobrir. Polígono quer dizer, queridos, que são figuras planas e são figuras fechadas. Quando você pensa no triângulo, ele está aberto ou está fechado? Quando você pensa num quadrado, ele está aberto ou está fechado? Então, polígonos são figuras planas e fechadas, constituídas por segmentos de reta.
E a palavra polígono advém do grego, que constitui a união de dois termos. Quer dizer, poli e gon, que significa muitos ângulos. Não faz muito tempo, nós estávamos estudando sobre os ângulos e nós aprendemos que os ângulos, dependendo o ângulo da sua abertura, que ele recebe uma classificação. Vamos relembrar? Quando nós tínhamos um ângulo nessa estrutura, você lembra que nome recebia? Era um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Quando o ângulo ficava menor que 90, ele recebia o título de ângulo agudo. Mas se esse ângulo tivesse uma abertura maior que 90 graus, esse ângulo recebia o nome de obtuso. Então, para recordar, nesta posição, ângulo reto. Menor, ângulo agudo. Maior que 90, ângulo obtuso. Voltando para os polígonos, nós vimos que polígonos é uma figura que possui muitos ângulos. Vamos avaliar aqui, por favor? Aí nós temos uma figura já conhecida. Nós sabemos que é um triângulo. Mas vejamos o que podemos aprender com ele. Quantos lados ele possui? Quantos lados ele possui? Você prestou atenção? Quantos lados? Exatamente, ele possui 3 lados. Será que ele possui apenas isso? Afinal, nós vimos que polígonos quer dizer algo que possui muitos ângulos. Quando você visualiza esse triângulo, você já consegue perceber os ângulos? Será que é só o ângulo que uma figura tem? Vejamos. 1, 2, 3. Então, quantos ângulos possui? 3 ângulos. Seguindo, os polígonos também possuem um outro elemento. Observe que pontinhos estão sendo adicionados nos cantos. Esses pontos recebem o nome de vértices. Então, quantos vértices podemos perceber? 3 vértices. Aconteceu algo comum entre eles. Você percebeu o que aconteceu em comum com as respostas anteriores? Ambos possuem o numeral 3, a quantidade 3. Nos polígonos regulares, eles possuem a mesma quantidade de ângulos, vértices e lados, meus queridos. Então, agora, a sua missão é ler teu livro atentamente e responder a sua atividade. Que Deus te abençoe.